Olá, Profidel chegando e nós vamos chegar hoje, nossa partida hoje vai ser para as equações trigonométricas. Para o pessoal do segundo ano, esses exercícios que eu vou resolver agora aqui com vocês, está na página 60 da apostila de vocês. Exercício 20, onde diz assim, calcule todos os possíveis valores de x que satisfaçam A. Aí vem a equação. Letra A, perceba, ele está pedindo todos os valores, então nas infinitas voltas. Então na letra A, ele pede aqui, ó, para você calcular seno de x é igual a 1. Gente, nunca se esqueça que você sempre precisa do ciclo trigonométrico para poder trabalhar. Você tem o eixo do cosseno, o eixo do seno. Como ele está pedindo seno de x, aonde que eu tenho que seno de x é igual a 1? Eu tenho exatamente aqui, aonde no quadrante, no eixo, π sobre 2. Então, eu acabo de descobrir que seno de x é igual a 1 quando x for 90 graus ou π sobre 2. E é só aqui. Para cá eu teria 0 para seno, para cá eu teria menos 1 para seno, e aqui eu teria 0 para seno. Então, o único lugar é aqui. Só que você não pode esquecer que π sobre 2 na primeira volta. E na segunda volta, qual que seria? Então, como que a gente faria? Π sobre 2, primeira volta. Na segunda volta, você sairia daqui, andaria a circunferência inteira. Quando eu ando a circunferência inteira, eu estou andando 2π. Então, eu teria π sobre 2 mais K vezes 2π, porque ele quer as infinitas voltas. Então, a minha solução, x é igual a π sobre 2, mais K vezes 2π, com K pertencendo aos números inteiros. Essa seria a solução completa da primeira equação. A segunda equação, letra B, nós temos cosseno de x é igual a raiz de 3 sobre 2. Se você olhar na tabela, você vai ver que cosseno raiz de 3 sobre 2 é exatamente 30 graus. Você tem exatamente 30 graus. 30 graus é π sobre 6. Então, eu acabo de achar que aqui, cosseno de x igual a raiz de 3 sobre 2, nós estamos trabalhando com 30 graus. 30 graus na primeira volta, no primeiro quadrante. Só que você não pode esquecer que para o cosseno positivo, a gente tem no primeiro quadrante e no quarto quadrante. No quarto quadrante, como que nós calculamos? A gente calcula 2π menos π sobre 6. 6 vezes 2, 12, menos 1, 11. 11π sobre 6. Acabamos de achar, então, que minhas duas soluções, π sobre 6, 11π sobre 6. Legal. Pensando na primeira volta, como o problema pede para todos os possíveis valores, olha como que vamos escrever isso. X é igual a π sobre 6 mais 2kπ, ou x é igual a 11π sobre 6 mais 2kπ, com K pertencendo aos números inteiros. Pessoal, tá aqui a segunda solução, a solução da segunda equação, letra B, da página 60. Aí, indo para a página 61, letra C. Nossa, a letra C, ela é muito interessante. A letra C, ela pede 2 seno ao quadrado de x mais 3 seno de x menos 2 é igual a 0. Perceba, gente, isso aqui é uma tentação muito grande de você bater o olho e falar assim, não, isso aqui é uma equação de segundo grau. Legal, e realmente é. Só que nós não vamos trabalhar como seno. Nós vamos substituir seno de x, ó, nós vamos substituir seno de x por uma letra qualquer, um t, como a gente tinha feito na outra, da última aula. Então, olha como que eu vou escrever isso aqui, ó. 2t ao quadrado, no lugar de seno de x, eu tô colocando t. Como o seno está ao quadrado, eu tenho 2t ao quadrado. Mais 3t menos 2 igual a 0. Gente, olha que interessante.
Como o meu termo A é diferente de 1, nós vamos multiplicar o termo A pelo termo C. Então, dois números multiplicando tem que dar menos 4. Dois números somando tem que dar menos 3. Quais são os dois valores que multiplicando dá menos 4 e multiplicando menos 4 e somando menos 3? Bom, eu tenho 4 e 1. Qual deles é o negativo da história? Como a minha soma é negativa, meu maior número vai ser negativo. Então, eu tenho menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 mais 1, eu tenho menos 3. Só que, não esqueça, a partir do momento que eu multipliquei o termo C, eu não posso esquecer que eu tenho que dividir as minhas soluções. Então, eu acabo de achar que T é igual a menos 2, ou seja, menos 4 dividido por 2, e vou chamar de T'. E T duas linhas é exatamente 1 dividido por 2, que seria meio. Olha agora, o que vai acontecer? Gente, eu estou indo para outra folha, depois eu trago essa aqui um pouquinho para vocês copiarem se precisar. Então, eu acabo de achar que T para mim é menos 2 e meio. Então, eu vou colocar aqui, ó, T. Eu tinha chamado que seno de X é igual a T. E acabamos de achar que T é menos 2, T', e T duas linhas é meio. Vamos substituir no lugar de T, né? Então, eu teria seno de X é igual a menos 2. E seno de X é igual a meio. Ok? Lindo, maravilhoso, perfeito. Até agora, sem dúvida nenhuma. Só que, pensando no ciclo trigonométrico, o maior valor de seno é 1, o menor valor de seno é menos 1. Eu tenho menos 2. Não posso aceitar o menos 2. Então, eu só posso trabalhar agora com seno de X é igual a meio. Olhando na tabela trigonométrica, qual é o valor? 30, 45 ou 60? Que eu tenho seno meio. Gente, seno meio para mim é exatamente 30 graus. Seno meio, 30 graus, ou seja, π sobre 6. Como ele é positivo, o outro seno positivo vai ser no segundo quadrante, 5π sobre 6, ou seja, π menos π sobre 6, que dá 5π sobre 6. Entenda, 5π sobre 6 e π sobre 6 seria a minha solução na primeira volta. Só que aqui eu tenho infinitas voltas. Olha a minha solução. Solução seria x é igual a π sobre 6 mais 2kπ. Ou 5π sobre 6 mais 2kπ. Não esqueça que o K sempre tem que ser pertencendo aos números inteiros. Essa aqui seria a minha solução. Voltando um pouquinho, só para vocês copiarem. Olha aqui, segundo ano, tá aqui, ó. 2 seno ao quadrado de x mais 3 seno de x menos 2 igual a 0. Seno ao quadrado e seno de x, eu substituí por t. Então, como aqui eu tenho seno ao quadrado, chamei de t ao quadrado. Seno, chamei de t, menos 2 igual a 0. Chegamos numa equação do segundo grau. Como meu termo A é 2, eu multipliquei pelo termo C, dois números multiplicando dá menos 4, dois números somando dá menos 3, ou seja, meu termo B com sinal invertido. Menos 4 e 1, menos 4 e 1. Como eu multipliquei o termo C, agora eu divido a minha resposta, menos 4 dividido por 2, dá menos 2. Então, meu T é menos 2. 1 dividido por 2 dá meio, ok? Tirando agora, indo para outra folha, seno de x é igual a t, foi a maneira como eu chamei. Então, eu tenho agora que t' é menos 2, t duas linhas é igual a meio. Substituindo aqui, seno de x é igual a menos 2 e seno de x é igual a meio, que são as duas soluções que nós acabamos de encontrar. Só que olhando no ciclo trigonométrico, o maior valor de seno e cosseno é 1. O menor valor é menos 1. Logo, o menos 2 eu não posso aceitar. Meu único valor seria seno de x igual a meio. Seno de x é igual a meio, na tabela a gente vê que seno é igual a meio para 30 graus. Como é seno, os dois valores positivos seria para o 30 e para os 150 graus. Só que trabalhando em π,
π sobre 6 e 5π sobre 6. Como que escrevemos? π sobre 6 mais 2kπ ou 5π sobre 6 mais 2kπ com k pertencendo aos inteiros. Nunca esqueça de colocar os inteiros. Mais uma equaçãozinha aqui trabalhando. Olha a letra E. Vou pular a letra D. Depois eu volto na letra D. A letra E, ela é muito simpática também. É parecidíssima com essa que nós terminamos. Só que a letra E, ela trabalha com cosseno. 2 cosseno ao quadrado de x mais cosseno de x igual a 1. Perceba, nós temos uma equação do segundo grau igual a 1. Vou igualar a zero, lógico. E já de início também, aonde eu tenho cosseno, eu vou substituir por uma letra qualquer, vou chamar de y. Cosseno de x é y. Então, eu venho aqui, pessoal, ó, e já arrumo a equação, porque vai se transformar numa equação do segundo grau. Então, eu teria aqui, ó, 2y ao quadrado, porque cosseno de x, para mim, eu estou chamando de y, mais y menos 1 igual a zero. Gente, dois números multiplicando tem que dar menos 2. Por que menos 2? Meu termo A é 2. Se meu termo A é 2, eu multiplico pelo termo C, menos 2. Dois números somando tem que dar menos 1, porque o meu termo B é 1 positivo. Então, eu teria menos 1. Quais seriam os valores que eu teria aqui para multiplicação menos 2 e soma menos 1? 2 e 1. Simples assim, ó. Qual é o negativo da história? É o 2, porque a minha soma é negativa. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 mais 1 dá menos 1. Joinha. Só que não esqueça que nós multiplicamos o termo C. Então, meu y é igual a menos 2 sobre 2, certo? E o outro y, y, duas linhas, é igual a meio sobre 2. Substituindo agora no cosseno, a gente tem cosseno de x é igual a menos 1. Ó, menos 1. E cosseno de x é igual a meio. Os dois são possíveis, porque o menor valor para cosseno é menos 1. Legal, consigo resolver. E aqui eu tenho o cosseno de x igual a meio. Depois eu volto para vocês. Então, eu tenho aqui cosseno de x igual a menos 1. Olhando no ciclo trigonométrico, sempre, a horizontal é a linha do cosseno. E aonde o cosseno é menos 1, é exatamente no π. Então, aqui, a minha primeira solução, x é igual a π. A minha segunda solução, cosseno de x é igual a meio. Se você olhar na tabela, meio para nós, para cosseno, é exatamente π sobre 3, ou 60 graus. E como é no quadrante positivo, nós vamos ter no primeiro quadrante e no quarto quadrante. Então, eu teria π sobre 3 e aqui para mim seria 2π menos π sobre 3. 3 vezes 2, 6. 6 menos 1 dá 5. 5π sobre 3. Então, eu acabo de achar que é π sobre 3 e 5π sobre 3. Minhas soluções, como que fica? Então, aqui eu teria π sobre 3 e 5π sobre 3. Perceba, pessoal, agora eu tenho exatamente 3 soluções. E se você olhar essa solução aqui, ela é interessante. Essa solução aqui, ó, a diferença dela é exatamente essa questão aqui, ó. Ela é simétrica aqui. Então, neste momento, inclusive esse 5π sobre 3, eu poderia escrever como mais ou menos π sobre 3. Mas eu vou deixar desta forma para nós podermos trabalhar legal. Então, eu vou deixar como 5π sobre 3, que também não está errado. Depois eu mostro a outra maneira como poderíamos escrever. Então, olha como que nós vamos escrever. X é igual a π mais 2kπ ou π sobre 3 mais 2kπ ou 5π sobre 3 mais 2kπ, não esquecendo com k
pertencendo aos números inteiros. Ok? Essa, então, é a solução da questão letra E. Deixa eu só voltar aqui para vocês. Tá aqui, ó, segundo ano. 2 cosseno ao quadrado de x, mais cosseno de x é igual a 1. Transformei numa equação do segundo grau, porque substituí cosseno de x igual a y. 2 números multiplicando menos 2, porque o meu termo A é 2. Multipliquei pelo termo C. 2 números somando é menos 1. Acabamos de achar que é menos 2 e 1. Dividi por 2, porque o meu termo A é 2. Então, acabamos de achar que o y para mim é menos 1 e meio. Voltando, substituo, então, cosseno de x é igual a menos 1. O único valor menos 1 é π. Cosseno de x é igual a meio. Como ele é positivo, está no primeiro quadrante e no quarto quadrante. Minhas soluções, π sobre 3, 5π sobre 3, todos eles somando 2kπ, com k pertencendo aos inteiros. Bom estudo para vocês, pessoal. Muito sucesso. Mesmo longe, não esqueça, estamos perto.